Meninas, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e mostrar alguns truques para vocês fazerem o canto interno dos cílios de forma mais rápida e mais fácil. Tá imperdível e vai te ajudar muito, tenho certeza! Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você aprende tudo sobre extensão de cílios e beleza. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas e alguns truques que se você acompanhar tudinho até o final e colocar em prática, vai ter menos dificuldade na hora de fazer o canto interno das suas extensões de cílios. Sabe aquele cantinho que você não enxerga nada e dá uma raiva? Então, e colocando o que você vai aprender nesse vídeo em prática, eu garanto que os seus trabalhos ficarão mais bonitos e você fará isso em menos tempo e sem muito estresse. E antes da gente partir pro conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificada sempre que eu lançar um vídeo novo. Assim você assiste em primeira mão. E também não me esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias tem conteúdos novos para vocês. Sim, meninas, todos os dias. Vamos para a prática. Meninas, então o primeiro passo para a gente começar a fazer o canto interno, a gente precisa isolar muito bem os cílios inferiores e sem deixar com que eles entrem para dentro das fitas que a gente vai usar. Então, o primeiro passo, a gente vai colocar as fitas micropore. Pode abrir o olho. A gente vai cortar 2 pedacinhos de fita micropore e colocar um na diagonal do canto interno pro meio do olho, sem entrar na linha d'água. Muito importante também, meninas, a gente não colocar essa fita muito para cima, a gente deixa ela um pouquinho para baixo, para os cílios de cima, né, não entrarem para dentro da fita. Dessa maneira, na diagonal. Agora, com outro pedacinho de fita micropore, eu vou colocar também na diagonal, só que do canto externo pro meio do olho. Dessa maneira. E agora eu venho com o pad, colando em cima das fitas. Mas sem entrar na linha d'água. E para deixar esse pad mais paradinho ainda no lugar, eu vou colocar um pedacinho de fita transpore aqui na lateral do pad, dando uma puxadinha para fora, pro caso dela falar ou se mexer, esse pad não andar para dentro do olho dela. E vou colocar um outro pedacinho de fita aqui embaixo, também para evitar que esse pad ande para dentro do olho dela, se caso ela falar ou se mexer. E ó, todos os cílios dela estão para fora do pad. Não tem nenhum cílios dentro do pad, estão todos para fora. É muito importante vocês verem se não ficou nenhum cílios dentro do pad, principalmente no canto interno, tá? Vou dar uma penteadinha. Agora eu vou desenhar um mapping pra gente ter como base aonde a gente vai usar quais tamanhos a gente vai usar e em quais lugares do olho a gente vai usar esses tamanhos, tá? Mas a primeira coisa que vocês devem fazer, meninas, é começar pelo canto interno. Por quê? O canto interno, ele sempre é o mais difícil, né? O que dá mais trabalho pra gente fazer, ele é um cantinho muito que os cílios são muito fininhos, muito pequenininhos. E a gente precisa fazer o canto interno para dar um melhor acabamento para esse olho. Então, a gente precisa fazer o canto interno. Dar um melhor acabamento, deixa os cílios, o olhar da cliente mais bonito, mais bem acabado, mais bem feito. Então, a gente precisa fazer esse canto interno do olho, é muito importante a gente fazer. Então, eu sempre indico
né, para vocês, eu sempre indico e sempre faço dessa maneira que eu acho mais fácil, começar pelo canto interno por ele ser mais difícil de ser feito. Então, a gente precisa começar pelo canto interno, né, eu indico para as minhas alunas começarem pelo canto interno por esse motivo, porque ele dá um melhor acabamento, deixa os cílios mais bonitos e ele é o mais difícil de fazer. Então, por exemplo, se a cliente falar, se mexer, né? Às vezes demora muito tempo para fazer os cílios, às vezes ela fica incomodada, né? Começa a querer ir embora. O olho pode até lacrimejar. Então, a gente faz o canto interno primeiro, né? Porque se a gente esperar o olho lacrimejar ou a cliente ficar incomodada, esses cílios vai ter uma baixa retenção ou até uma falsa acoplagem. Então, a gente pode fazer primeiro o canto interno para que isso não aconteça e depois fazer o restante do olho, né? Porque se a cliente ficar incomodada, até você, né? Você pode ficar cansada, a cliente pode ficar cansada. Então, para que isso não ocorra, o ideal é a gente começar pelo canto interno e depois fazer o restante do olho, né? Porque para não acontecer do cílio dela lacrimejar ou algo do tipo, e aí a lágrima vai ficar parada ali no canto interno e a gente não vai conseguir acoplar esses cílios corretamente, né? Ou pode parecer que tá acoplado, mas quando ela chegar na casa dela, os cílios vai cair muito rápido, vai ter uma baixa retenção. Meninas, como a gente vai puxar esses cílios pro lado, eu vou mostrar pra vocês como puxar, pra gente conseguir ver melhor ainda os cílios do comecinho do olho, do canto interno. Eu vou mostrar pra vocês uma caneta em gel. É aquela caneta de marcar a sobrancelha quando a gente vai fazer designer. E aí, a gente vai fazer um pontinho. Eu gosto de fazer com essa caneta os pontinhos para eu conseguir seguir o mapping. Na hora que eu puxar, ó, vou mostrar pra vocês. Na hora que eu puxar pro lado, ó, os cílios vai vir junto, entendeu? Então, para que isso, né, pra gente saber onde a gente tá vendo o mapping certinho, a gente precisa fazer esses pontinhos, né? Porque na hora que eu puxar pro lado, eu consigo ver os cílios certinho, qual o mapping que eu tenho que usar, né? Qual o tamanho que eu tenho que usar naqueles cílios. Então, eu vou marcar aqui, porque eu vou marcar aqui com a caneta em gel os pontinhos onde a gente vai mudar, né, o tamanho dos cílios, porque na hora que a gente puxar pro lado, esses cílios vai se mexer. Então, pra gente saber certinho aonde a gente tem que colocar o tamanho dos cílios, eu vou marcar aqui com essa caneta em gel, porque ela sai com água, então fica mais fácil, né, do que se você usar aquela caneta permanente que eu usei aqui para fazer o mapping no pad, depois ela só sai com álcool, e não é muito bom, né, passar álcool perto dos olhos. Então, a gente faz com a caneta em gel para conseguir tirar com água depois. Então, fiz aqui o pontinho do 7, o pontinho do 8, e o pontinho do 9. E aqui o início dos cílios. Agora, a gente vai fazer o tapping lateral, que é o quê? A gente vai puxar esses fios pro lado, pra gente conseguir ver melhor eles. Então, eu vou pegar um pedaço de fita transpore bem fininha, vou colar aqui, depois da minha marcação dos meus pontinhos, e eu vou dar uma puxadinha pro lado, só que sem abrir o olho da minha cliente. É só, você vai colar a pontinha assim, dessa maneira, e vai dar uma puxadinha assim pro lado. Já dá pra ver melhor os cílios natural dela. E olha como as minhas marcações andaram, ó. Estão vendo? Então, se a gente não tivesse feito essas marcações, a gente iria colocar a numeração errada e o mapping ia ficar estranho, né? Ia ficar feio.
Então, a gente, foi bom ter feito essas marcações, né? O indicado é fazer essas marcações pra gente conseguir ver certinho onde a gente tem que colocar essas numerações de fios. Então, a gente sempre puxa assim pro lado, só que sem abrir o olho. Então, a gente não puxa pra cima a fita, porque se a gente puxar pra cima, vai abrir o olho. A gente sempre puxa assim, na direção dos olhos, ó. A fita tá aqui, ó, na direção dos olhos. A gente nunca puxa pra cima essa fitinha. E agora, a gente faz o tapping vertical. Um pedacinho de fita transpore assim também fininha. A gente vai colar bem aqui em cima das marcações que a gente fez. A gente vai dar uma leve puxadinha, ó, só que sem abrir o olho. Só pra gente ver melhor os fios naturais dela. Só essa puxadinha sem abrir o olho. E a gente cola aqui em cima. Ó, agora dá pra visualizar melhor ainda os fios naturais dela. É só uma puxadinha, sem abrir o olho dela. Só pra gente visualizar melhor os fios naturais. Fazendo o tapping, tanto o lateral quanto o vertical, a gente consegue ter uma melhor visualização da base dos cílios. E o porquê que isso é bom? Pra gente saber certinho onde a gente tá colando os fios, né? Que a gente não pode encostar na pálpebra da cliente, porque pode dar alergia, incômodo, irritação. Então, a gente não pode encostar na pálpebra dela. A gente faz esse tapping pra gente conseguir ver a base e ver certinho onde a gente tá colando os fios. Eu sempre falo pra vocês que quando a gente tá fazendo os cílios, né? A gente precisa trabalhar de 0,5 até 1,5 mm longe da raiz, né? Só que a gente precisa deixar bem próximo da raiz, só que sem encostar. Aqui no canto interno, a gente pode deixar até um pouquinho mais próximo da raiz, 0,03 milímetros longe da raiz. Por quê? Porque esses cílios, eles são mais fininhos. Então, para eles não ficarem virando, o mais indicado é você colocar eles um pouquinho mais próximo da raiz, mas sem encostar na pele, sem encostar na pálpebra, tá? É somente no próprio fio natural. Meninas, uma outra dica bem legal é que para fazer o canto interno, vocês precisam de uma pinça mais reta, que vai ficar mais fácil de isolar os fios, e uma pinça que abra bem assim, dessa maneira. Ah, Larissa, mas eu não sou acostumada com a pinça reta. Posso usar a curva? Pode, não tem problema. É que no canto interno, a reta ficaria um pouco melhor. No restante do olho, eu também gosto de usar a curva, mas no canto interno, a reta dá super certo. E ela abre mais, ó, a abertura dela, essa é a curva. Essa é a reta. Ó, a abertura dela é bem maior do que a pinça curva. E também, para pinça de precisão, procurem usar pinças assim mais finas e menores, porque, ó, vou virar um pouquinho aqui para vocês. Ó o canto interno, aqui é o nariz da minha cliente. Olha como a pinça tá longe do começo do meu canto interno. Imagina se eu pego uma pinça maior. Ó, eu tô encostando aqui no nariz da minha modelo. Ela tá encostando, ó, a minha pinça tá encostando no começo do olho, então ela é muito grande. Então, prefiram pinças, a pinça de precisão, um pouco mais fina e menor, para vocês conseguirem trabalhar melhor o canto interno. Não é que não dá para trabalhar com a outra, até dá, só que vai ser um pouco mais difícil. Então, com essa daqui seria mais fácil. Meninas, então vamos lá. Uma dica muito importante. Canto interno, procurem sempre trabalhar com tamanhos menores. Os tamanhos menores têm uma maior retenção, uma maior durabilidade dos cílios natural da cliente, né? Da extensão de cílios nos cílios natural da cliente. De preferência, 6 ou 7. Ah, Larissa, mas é difícil achar esses tamanhos menores. Tem meninas, como vocês, cortarem esses tamanhos com estilete. Tem um vídeo no meu Instagram, no meu Reels, mostrando como vocês podem cortar com o estilete para deixar esse tamanho menor, 1 milímetro menor. Mas o que vai acontecer? A curvatura desses cílios vai ficar menos acentuada. Ela vai diminuir uma curvatura.
Por exemplo, se você vai cortar um D, ele vai virar CC. Se você cortar um CC, ele vai virar um C. Se você cortar um C, vai virar um B. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a curvatura. Por quê? Nos cantos internos, é melhor vocês começarem, né? O mais indicado é começar com uma curvatura menos acentuada. Então, a D é uma curvatura que não daria certo, porque ela pode ficar tocando na pálpebra da sua cliente e incomodando ela ou até irritando a pele. Então, para não começar com uma curvatura tão acentuada, o mais indicado é a gente começar ou com a curvatura B ou com a curvatura C. Além de não ficar tocando na pálpebra essas curvaturas, a B ou a C, ela vai dar um melhor acabamento, vai deixar o seu mapping mais bonito e vai ter uma maior retenção do que usando a curvatura D. Por quê? Porque ele tem uma maior área de contato. A curvatura B e a curvatura C, elas têm, na extensão de cílios, ela tem uma maior, eles têm maior contato com o fio natural da cliente do que a curvatura D, porque a curvatura D é muito acentuada, então ela tem uma área de contato menor com o fio natural. Então, por isso que a B ou a C são as mais indicadas, além de dar uma maior durabilidade, uma maior retenção e um acabamento melhor nos cílios da cliente, na extensão de cílios dela. Quanto à espessura, também é melhor a gente diminuir essa espessura para fazer os cílios do comecinho do olho. Por exemplo, vamos trabalhar com volume russo espessura 0,07, a gente pode trabalhar até 3D, né? 3 fios. Uma espessura 0,05 de 4 a 5D. Meninas, então agora a gente vai começar a parte da acoplagem dos fios. Então, ó, eu vou isolar o meu fio natural e vou aplicar o menor tamanho. No caso aqui, eu coloquei para vocês, é o tamanho 7. Então, eu vou isolar, a gente deixa sempre bem isolado o fio e vou acoplar só nele. Espera um pouquinho, né, o tempo de secagem da cola. E solta. A acoplagem do canto interno, o ideal é a gente fazer sempre por cima, porque se fizer por baixo, vai parecer que aquele fio tá caindo. Então, o ideal é a gente fazer por cima a acoplagem dos fios do canto interno. Olha aqui como andou a hora que eu fiz o tapping. Aqui é a numeração que eu vou usar de tamanho 9, tá? Se eu seguisse o mapping que eu escrevi no pad, ia lá pro 11, ó, estão vendo? E é entre o 10 e o 11. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer essa marcação na pálpebra da cliente. Pra gente saber certinho aonde a gente tá, né? Aonde a gente precisa colar os tamanhos certinhos daqueles fios. Preenchendo todos os fios do canto interno, meninas, dá um melhor acabamento, deixa os cílios mais bonitos, né? Mais bem acabados. Então, quanto mais vocês preencherem o canto interno, deixar eles bem preenchidinhos, todos os fios, né? Menos os baby, ele vai ficar mais bonito o seu trabalho. Se grudar um fio do ladinho do outro, vocês precisam desgrudar, tá? Só puxando um pra cá e desgrudar. Esse aqui não tava grudadinho, mas é só pra eu mostrar pra vocês. Se caso acontecer de grudar, vocês precisam desgrudar, tá bom? Enquanto vocês forem fazendo, sempre passa o pentinho, ó, pra ver se solta. Normalmente, canto interno, ele solta, tá? Então, aí, vocês descartam esse fio e colhem um outro. Canto interno, ó, estão vendo? Canto interno é mais fácil de se soltar do que os outros, o restante do olho. Então, você sempre penteia para ver se ele vai soltar. E aí, você descarta o fio que soltou e acopla um novo fio. A gente sempre vai dando uma pausa entre um fio e outro, né? Eu gosto sempre de dar uma pausinha, porque para evitar de grudar.
um do lado do outro, né? O fio, 2 fios. Mas se caso acontecer, é só vocês desgrudarem, tá? Mas eu sempre gosto de dar esse intervalo entre um fio e outro. Colar um mais no começo, outro mais no meio, outro mais no final. Mesmo fazendo o canto interno, vocês conseguem trabalhar. Vocês colocam um aqui no comecinho, outro no final, depois vem pro meio, para evitar de colar. Se caso acontecer, aí é só vocês desgrudarem. Espera um pouquinho e depois solta. Olha, esse aqui, se a gente fosse seguir um mapping, ele tava lá no tamanho 10. Mas, na verdade, ele é um tamanho 8. Meninas, em fio reto, o mais indicado é usar a curvatura D. Em fios para baixo, a DD é o mais indicado. E em fios já curvados, aí o melhor seria ou a B ou a C. E como que eu sei se os cílios da minha cliente são retos? Você precisa pôr ela de frente. Se não der para ver que ela tem cílios, quer dizer que eles são retos. Vocês só precisam tomar cuidado com a curvatura que vão usar por conta da área de contato. A C tem uma maior área de contato. A D, ela tem uma menos área de contato do que a C. E a DD é uma menor área de contato ainda. Então, vocês só precisam tomar cuidado com qual curvatura vocês vão usar. Quanto mais acentuada, menor a área de contato que ela tem com o fio natural. Meninas, uma outra dica é, no comecinho do nosso olho, a gente tem alguns pelinhos, ó, estão vendo? Muito fininhos, muito pequenininhos, e é natural deles ser assim, bem pequenininhos, menorzinhos que os outros. Então, nesses cílios aqui, a gente não coloca extensão, tá? Porque vai cair muito rápido, né? Não vai ter uma boa durabilidade, e eles tendem a cair para os lados, ou ficar para baixo, porque eles são muito fininhos, então eles não têm sustentação para receber a extensão. Então, nesses aqui a gente não coloca, tá? Normalmente é uns 2, 3, 4 fiozinhos no canto interno do olho. Aí, nesses fiozinhos a gente não coloca a extensão por eles serem muito fininhos, ó. Eles são muito pititicos. Aí, eles não conseguiriam receber a extensão, ou, né, ia durar muito pouco a extensão. Então, neles é melhor a gente não colocar, tá? Nos outros, né, fora os que estão na fase anágena, nos outros a gente pode colocar em todos. Os da fase anágena a gente também não coloca, porque eles também não têm sustentação para receber a extensão. Então, a gente precisa prestar muita atenção nos fios que também estão na fase anágena. Nos demais fios, a gente cola sempre em todos, tá? Deixa um acabamento mais bonito, deixa um olhar mais bonito, a retenção é melhor também, então a gente sempre coloca em todos, menos os da fase anágena. Se caso grudar no pad, né, porque como eu falei pra vocês, eles são mais finos, vocês seguram e puxa, dá uma puxadinha assim, dessa maneira, segura aqui no pad com uma pinça e a outra você dá essa puxadinha, ele já se solta facinho. Meninas, e conforme vocês forem fazendo o restante dos cílios, vocês podem trocar de pinça, tá? Não tem problema, ó. Se vocês acharem mais fácil fazer com a curva aqui no meio dos cílios, porque a gente tem mais cílios, né? No meio do olho, principalmente, vocês façam com a pinça curva. Se vocês acharem que o isolamento dela é melhor. Se vocês acostumaram, né? Fazem com a reta, não tem problema também, mas podem trocar pela curva, tá? É que no comecinho, às vezes a curva ela é um pouquinho mais grossa, ela pode atrapalhar. Mas tem meninas que preferem usar a curva
porque acham que dá uma melhor visualização dos fios. Então, vocês podem usar a curva também no canto interno, não tem problema. Vai de costume de vocês, né? De gosto de cada uma. Mas, ó, vou colar uma aqui pra vocês verem. Isolar com a pinça mais curva. Vou virar um pouquinho a cabeça dela aqui pra vocês verem melhor. Isolar com a pinça mais curvada. E aplicar a extensão no fio natural, ó. Depois solta. Ó, nenhum grudou um no outro, estão vendo? Se tivesse grudado, a gente desgrudaria, mas nenhum grudou porque eu esperei um tempinho pra colar entre eles, né? Como eu falei pra vocês. Não colei tão perto um do outro e esperei um tempinho pra secar. Por isso que é tão importante, meninas, né? Mais indicado vocês fazerem o canto interno primeiro. Porque aí vocês conseguem, né? Ter mais paciência, né? Você não tá cansada, sua cliente não tá cansada. Então, vocês têm mais paciência para fazer o canto interno, que é mais difícil mesmo do que o restante do olho. Então, a gente faz o canto interno primeiro e depois faz o restante do olho. Não que você não vá caprichar no restante do olho, mas é que fazendo o canto interno, que é mais difícil, né? Vai facilitar, né? Porque, imagina, você faz o olho inteiro, depois de 2, 3 horas fazendo os cílios, você vem pro canto interno. Aí você já tá cansada, sua cliente tá cansada, ela quer ir embora, né? Ela tá... talvez o olho até lacrimeje, vai diminuir a sua retenção, às vezes os cílios nem vai grudar. Então, o mais indicado é fazer o canto interno primeiro, como eu falei pra vocês, e depois a gente vem pro restante do olho. Então, aí, meninas, é só vocês irem preenchendo todo o canto interno. Depois a gente vai pro restante do olho, né? Vocês podem tirar as fitas, tirar a marquinha que a gente fez com a caneta em gel, pentear pra ver se nenhum sai, ó. Nenhum saiu. Eles estão bem coladinhos. A gente penteia pra ver se nenhum saiu. Aí, tira com a aguinha as marcações que a gente fez, a aguinha e microbrush. Já sai, ó. Sai super fácil. Só vocês não encostarem nos cílios, né? A gente tira assim. Ó, sai super fácil. E aí, a gente tira as fitas e faz o restante do olho. E aí, meninas, o que vocês acharam? Já conheciam esses truques? Quero dizer que muda a nossa vida, viu? Se você colocar em prática, vai ser mais tranquilo fazer as extensões ali naquele cantinho. E com certeza você vai ser mais rápida e vai fazer trabalhos mais bonitos. Comenta pra mim se esse vídeo te ajudou, que eu vou amar ler os comentários de vocês. Lembrando que esse não é tudo que você pode fazer para ter um canto interno mais fácil, rápido e bonito. No meu curso, as minhas alunas contam com mais conteúdo ainda sobre isso e que faz total diferença. E para você que quer dar o próximo passo na carreira de lash designer, quer realmente entrar para a área e trabalhar com extensão de cílios e viver da profissão, assim como eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem apostila, tem suporte VIP para as alunas, aonde elas podem enviar seus trabalhos para eu analisar e também as suas dúvidas, e ao final ainda tem o certificado. Corre lá e aproveita! Beijo e eu te vejo no próximo vídeo.